Senta aqui, vamos conversar sobre o último capítulo de Levítico, capítulo 27. Mas primeiro vamos começar orando, como a gente sempre faz. Senhor Jesus, meu Deus, meu Pai, engrandecido, louvado e exaltado seja o teu santo nome, Pai. Pai, bendito és tu e bendita é a beleza da tua santidade. Espírito Santo, tu és o nosso Deus. Espírito Santo, tu és o nosso Senhor. Espírito Santo, tu és mais que bem-vindo aqui. Pode ficar à vontade, Senhor. Nós somos teus, a casa é tua, é tudo teu. Flua, Senhor, flua nesse lugar, flua, Senhor, em mim. Pai, que não seja eu a falar aqui, Pai, mas que seja o Senhor a falar através da minha vida, através da minha boca, com o teu povo, Pai, com as pessoas que o Senhor quer alcançar, com as pessoas que o Senhor quer falar, Pai. Senhor, que essa pessoa que está assistindo, Pai, que ela não tenha mais, Senhor, um momento comum, mas que ela sinta, Senhor, a tua presença, Pai, o sobrenatural do Senhor, Pai. Que o Senhor tome todo o lugar que ela está, Pai. Toda parte, Senhor, que ela possa se sentir tocada, abraçada, amada por Ti, Pai. Senhor, que ela possa estar com os ouvidos atentos e sensíveis à Tua voz, Pai. Senhor, nos dê discernimento de espírito e domínio próprio para que a gente saiba, Senhor, usar o discernimento que o Senhor nos dá, Pai. Pai, que seja feita a Tua vontade sobre as nossas vidas, Senhor. Por favor, nos dê entendimento da Tua santa palavra, Senhor. Esteja conosco, Pai. Toda honra, toda glória, todo poder é totalmente seu, Pai, não só hoje, mas para sempre, no nome de Jesus. Amém. O resgate do que pertence ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: se alguém fizer um voto especial dedicando pessoas ao Senhor, faça-o conforme o devido valor. Um exemplo de fazer um voto dedicando pessoas ao Senhor é o que Ana fez. Vocês conhecem a história de Ana? Ana queria muito ter um filho e ela não podia ter. Ela faz um voto com o Senhor, falando que se o Senhor abençoar ela com um filho, que no caso é Samuel, ela vai entregar esse filho para Deus. E o Senhor abre a madre dela, glória a Deus por isso, e ela entrega Samuel para os sacerdotes, como ela tinha feito o voto ao Senhor. E aí, né, graças ao que o Senhor fez na vida de Samuel, em como o Senhor usou Samuel, teve toda a história de Davi, que é um ungido de Deus. Então Samuel foi muito importante na história de Jesus. E isso foi graças a Deus, obviamente, e principalmente ao que Deus fez na vida de Ana e a esse voto que ela fez com Deus sobre a vida de Samuel. Esse é um exemplo ótimo de fazer um voto dedicando pessoas ao Senhor. Atribua aos homens entre 20 e 60 anos o valor de 600 gramas de prata, com base no peso padrão do santuário. E se for mulher, atribua-lhe o valor de 360 gramas. O que são esses valores? Esses valores são quando a pessoa dedica uma pessoa num voto ao Senhor e depois ela se arrepende. E aí ela quer resgatar essa pessoa. E vocês já podem imaginar que isso é um absurdo, né? Mas é um absurdo o fato da pessoa dedicar uma coisa ao Senhor e depois ela querer resgatar. Se você deu uma coisa para Deus, essa coisa é de Deus. Mas a gente vai desenrolar e vamos conversar sobre isso no decorrer do capítulo. Mas sobre essa questão do valor, essa pessoa pagava um valor determinado por idades e por gênero. Por exemplo, mulheres tinham um valor menor do que o valor dos homens, porque na época os homens tinham mais participação social do que as mulheres. Então, por exemplo, resgatando aquele homem, ele poderia trabalhar em tal coisa e ele iria ter um lucro maior para aquela pessoa que está resgatando do que, por exemplo, a mulher, entendeu? Dentro daquela sociedade. E também tem situação de idade. As crianças têm um valor menor, porque são crianças, elas estão numa idade de dar trabalho e não de fornecer lucro ainda, e os idosos também. Mas eu vou ler aqui para vocês entenderem. Se for alguém que tem entre 5 e 20 anos, atribua aos homens o valor de 240 gramas e às mulheres o valor de 120 gramas. Se for alguém que tenha entre 1 mês e 5 anos de idade, atribua aos meninos o valor de 60 gramas de prata e às meninas o valor de 36 gramas de prata. Se for alguém que tenha de 60 anos para cima, atribua aos homens o valor de 180 gramas e às mulheres o valor de 120 gramas. Se quem fizer o voto for pobre demais para pagar o valor especificado, apresentará a pessoa ao sacerdote, que estabelecerá o valor de acordo com as possibilidades do homem que fez o voto.
Ou seja, o Senhor, ele tem esse cuidado. Vocês lembram da questão da oferta? Que as pessoas, elas ofertavam de acordo com a capacidade delas, de acordo com o que elas podiam? Então, o Senhor também tem esse cuidado aqui na hora do resgate. Então, se a pessoa não pode pagar, é uma situação à parte, e aí o sacerdote estabelece um valor baseado na condição daquela pessoa. Mesmo que não seja uma coisa que agrade ao Senhor, você fazer algo e depois você querer o retorno sobre aquilo, isso não agrada a Deus, mas ele permite que a pessoa faça isso porque a gente tem livre-arbítrio. O Senhor, ele não nos obriga às coisas, ele nos dá ordem como um pai. Se a gente for filho dele, a gente segue a ordem como a gente segue as ordens dos nossos pais, que a gente respeita e segue por amor, por zelo e por temor. Mas se a gente não se considerar filho de Deus, a gente faz outras coisas, lembrando que aquele que não é filho não tem parte com Deus. Se o que ele prometeu mediante voto for um animal aceitável como oferta ao Senhor, um animal assim dado ao Senhor torna-se santo. Então, quando a pessoa faz um voto, promete um animal ao Senhor, esse animal que essa pessoa prometeu, ele é dado como santo. E esse animal, ele começa a trabalhar dentro lá do lugar sacerdotal. Ele, por exemplo, a vaca, ela vai dar o leite, sabe? Vai ser um animal santo, é um animal do Senhor. Ele não poderá trocá-lo, nem substituir um animal ruim por um bom, nem um animal bom por um ruim. Caso troque um animal por outro, tanto o substituto quanto o substituído se tornarão santos, porque aquele ali já foi dado para o Senhor. Se você trocar o outro, também vai ser dado para o Senhor, ou seja, é santo. O Senhor é santo, tudo que ele tem é santo. A gente é pecador, mas o Senhor todos os dias nos santifica se nós somos dele, se nós nos humilhamos e pedimos. Se o que ele prometeu mediante voto for um animal impuro, não aceitável como oferta ao Senhor, o animal será apresentado ao sacerdote, que avaliará por suas qualidades. A avaliação do sacerdote determinará o valor do animal. Se o dono desejar resgatar o animal, terá que acrescentar 1/5 do seu valor. Porque aquele animal ali, ele não foi considerado santo. Por quê? Porque ele é impuro. Se um homem consagrar a sua casa ao Senhor, o sacerdote avaliará a sua casa por suas qualidades. Aleluia. A avaliação do sacerdote determinará o valor da casa. Se o homem que consagrar a sua casa quiser resgatá-la, terá que acrescentar 1/5 do seu valor e a casa voltará a ser sua. Olha que perigoso isso, uma pessoa consagrar uma coisa a Deus e ela querer depois essa coisa de volta. A gente tem que ter responsabilidade com as coisas de Deus. Não tem como você consagrar uma coisa a Deus e depois você querer ter controle sobre essa coisa. Por exemplo, você pega, aí você consagra a sua vida a Deus. E depois você quer decidir o que você vai fazer da sua vida. Você não aceita as coisas que Deus está fazendo. Você pensa que, não, peraí, porque aqui tá um pouquinho sofrido. Deixa eu pegar aqui, meu Deus, o negócio de volta. Porque eu quero fazer aqui do meu jeito, que eu acho que do meu jeito vai dar mais certo. Primeiro, não vai dar certo, porque o jeito de Deus é melhor, por mais que não pareça no momento. Ele vê coisas que a gente não vê e ele alcança coisas que a gente não alcança. Ele é o dono de todas as coisas, ele criou o céu, a terra, ele tem todo o poder. Tudo está sujeito ao poder de Deus e à vontade dele. Mas além disso, você foi uma pessoa completamente emocionada. Naquele momento você foi lá, consagrou uma coisa a Deus por pura emoção. Você não teve responsabilidade e você não teve maturidade para poder você honrar com a tua palavra com Deus. Já é horrível você não honrar com a tua palavra com pessoas, mas imagina você não honrar com Deus. É uma coisa muito pior. É muito complicado a gente fazer votos com Deus e depois a gente não cumprir. Só faça votos que você realmente vá poder cumprir. Não sai fazendo voto com Deus achando que Deus vai esquecer. Deus não se esquece das coisas. Se um homem consagrar ao Senhor parte das terras da sua família, sua avaliação será de acordo com a semeadura. 600 gramas de prata para cada barril de sementes de cevada. Se consagrar sua terra durante o ano do jubileu, o valor será integral. O ano do jubileu, lembra que a gente conversou? Que é aquele ano que, quando você vende uma casa, você pode naquele ano resgatar a casa, que é o ano onde você pode voltar para sua terra, que você pode voltar para sua casa. A gente falou sobre a conexão do ano do jubileu com a volta de Jesus,
com a nossa oportunidade de voltar para nossa casa, de voltar para o nosso pai. Mas se consagrar depois do ano jubileu, o sacerdote calculará o valor de acordo com o número de anos que faltarem para o ano jubileu seguinte, e o valor será reduzido. Se o homem que consagrar a sua casa desejar resgatá-la, terá que acrescentar 1/5 do seu valor, e a terra voltará a ser sua. Mas se a resgatar, ou se a tiver vendido, não poderá mais ser resgatada. Quando a terra for liberada, aqui a gente já consegue entender esse apontamento para a volta de Jesus. Quando a terra for liberada no jubileu, será santa. A terra vai ser liberada, a terra vai ser liberta e a terra vai ser santa. Consagrada ao Senhor, aleluia. E se tornará propriedade dos sacerdotes, ou seja, a terra ela vai se tornar propriedade daqueles que têm parte com Deus, daqueles que são de Deus. Então ela vai ser liberta, ela vai ser santa, vai ser consagrada a Deus e ela vai ser apenas daqueles que são de Deus, daqueles que têm parte com o Pai, dos filhos. Aleluia, glória a Deus, Senhor, aleluia. Pai, esperamos ansiosamente pela sua volta, Jesus. Senhor, nós somos sua noiva amada, Pai, nós te amamos e aguardamos, Senhor, a sua volta, Pai. Obrigada, Jesus, muito obrigada, Senhor. Aleluia, maravilhoso, Senhor. Se um homem consagrar ao Senhor terras que tenha comprado, terras que não fazem parte da propriedade da sua família, o sacerdote determinará o valor de acordo com o tempo que falta para o ano do jubileu. O homem pagará o valor no mesmo dia, consagrando-o ao Senhor. No ano do jubileu, as terras serão devolvidas àquele a quem ele as comprou. Todos os valores serão calculados com base no peso padrão do santuário, que são 12 gramas. Aqui o que ele está dizendo, porque no ano do jubileu, se a pessoa vende uma coisa para outra, no ano do jubileu ela tem essa coisa de volta, que é o ano que você volta para sua terra, você volta para sua casa, as suas coisas voltam a ser suas coisas. Então, com algumas poucas exceções, como aquele negócio do muro que a gente conversou. Mas aqui, no caso, se essa pessoa pegar essa terra que ela comprou e fizer um voto com Deus e dedicar essa terra a Deus, consagrar essa terra a Deus, dar essa terra para Deus, no ano do jubileu, essa terra não vai voltar a ser dessa pessoa. Essa terra vai voltar a ser da pessoa que vendeu para ela. Porque a lei é que no ano do jubileu, a terra volta a ser da pessoa que vendeu. Porque geralmente a pessoa vende por uma questão de estar sem condição, entendeu? De não ter dinheiro. E aí ela vende. E aí essa outra pessoa que comprou consagrou a Deus. Tá entendendo? O que é seu, ninguém pode tirar. Somente você, com as suas próprias atitudes e as suas próprias escolhas. Busque o reino dos céus e as demais coisas lhe serão acrescentadas. As bênçãos do Senhor te seguirão. Aleluia. Ninguém poderá consagrar a primeira cria de um animal, pois já pertence ao Senhor. A primeira cria do animal, ela já pertence ao Senhor. Você consagra uma coisa a Deus que é uma coisa que é sua e você quer dar ela para Deus. Você quer devolvê-la para Deus. Você entende que Deus te deu aquela coisa. Você está devolvendo para Deus como uma gratidão, como um voto. Seja a cria de vaca, seja de cabra, seja de ovelha, pertencente ao Senhor. Mas se for cria de um animal impuro, poderá resgatá-la pelo valor estabelecido, acrescentando 1/5 a esse valor. Se não for resgatada, será vendida pelo valor estabelecido. Todavia, nada que um homem possua e consagre ao Senhor, seja homem, seja animal, sejam terras de sua propriedade, poderá ser vendido ou resgatado. Todas as coisas assim consagradas são santíssimas ao Senhor. Se você consagrou uma coisa a Deus, você vai resgatar ali no sacerdote, você vai pegar essa coisa de volta. Mas essa coisa, ela já é de Deus. Você consagrou ela para Deus. Ela vai estar lá na sua casa, mas ela é de Deus. Não tem como você consagrar uma coisa para Deus e depois de você falar, Senhor, agora essa coisa não é mais sua. Essa coisa se tornou santa quando ela se tornou de Deus. Como vocês sabem, Deus é santo, Ele é maravilhoso, Ele é perfeito, Ele é santo. Então, tudo que é dele é santo. Então, se você consagrou aquilo a Deus, aquilo ali foi santificado pelo Senhor e aquilo ali é dele. Se você consagrou a sua vida a Deus, se você já viveu no Santo dos Santos, se você já esteve na vontade dele, na santa presença do Senhor,
Você sabe que não dá para viver sem ele. Você tenta porque é mais fácil ou deveria ser, mas você se sente incompleto, agoniado, você sente falta do amor de Deus, você sente falta da presença dele, você sente saudade dele. Muitos têm chamado, o Senhor salvou, o Senhor livrou, o Senhor fez milagre na vida da pessoa. E a pessoa sabe que ela tem chamado, ela sabe, ela sente que ela está sendo chamada por Deus, mas ela se acovarda e vive sempre fugindo da vontade do Pai. Que o Senhor te fortaleça, que Ele te dê ousadia espiritual para poder você conseguir vencer essas coisas, essas amarras, essas cadeias, esses cativeiros, para que com a força do Senhor você consiga sair desse lugar e ir atrás do que te traz vida, que é a presença dEle. Você precisa da presença do Senhor, sem ela você não tem vida. Você faz as coisas que você quer e você não está satisfeito, porque você já deu a sua vida para Deus, você já consagrou a sua vida para Deus. Você sabe o que é viver num lugar perfeito, num lugar bom, num lugar de paz, que é a presença do Senhor. E agora você sente falta, você se sente vazio, você sente que falta amor na tua vida. Mas primeiro você precisa se ajoelhar agora, você precisa pedir perdão pelos seus pecados, você precisa se arrepender, você precisa se humilhar agora e se render a Ele. Ele te ama muito e se alegra com a tua volta para casa. Ele se alegra, o Senhor ele não vai olhar e vai pensar, não, esse meu filho já pecou demais. Não, se você se arrepender, ele vai se alegrar, assim como o pai do filho pródigo. Aceita o que te chama, vai com ele, vai para os braços do teu pai, você pode. Nenhuma pessoa consagrada para a destruição poderá ser resgatada, terá que ser executada. Todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencentes ao Senhor, são consagrados ao Senhor. Se um homem desejar resgatar parte do seu dízimo, terá que acrescentar 1/5 ao seu valor. O dízimo dos seus rebanhos, um de cada 10 animais que passem debaixo da vara do pastor, será consagrado ao Senhor. O dono não poderá tirar os bons dentre os ruins, nem fazer qualquer troca. Se fizer alguma troca, tanto o animal quanto o substituto se tornarão consagrados e não poderão ser resgatados. Aleluia, porque é do Senhor. São esses os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai para os israelitas. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar para finalizar a leitura. Senhor, muito obrigada, meu Pai. Obrigada, Senhor, por essa leitura, Pai. Obrigada, Senhor, por esse estudo. Obrigada por esses vídeos, Pai, que se encerram agora, Senhor. Os vídeos de Levítico, Senhor, para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Se encerram, Senhor, de acordo com o meu entendimento, porque se o Senhor me mandar ler de novo algum capítulo, alguma coisa, Senhor, eu estarei aqui para te obedecer, porque eu sou sua serva e sua filha. Mas, Pai, eu te agradeço, Senhor, agradeço pelas vidas alcançadas, agradeço, Senhor, pelas vidas, Senhor, que o Senhor tocou, Pai, que o Senhor consolou, Pai, que o Senhor falou, Pai. Obrigada, Jesus, obrigada, Senhor, por me usar, Pai. Obrigada, eu sei que eu não sou merecedora, eu sei que eu sou pecadora, que eu sou falha, mas o Senhor é misericordioso, é bondoso, é bendito e é santo, Pai. Obrigada, Senhor, obrigada por me santificar todos os dias, obrigada por perdoar todos os meus pecados. Obrigada, Jesus, por morrer por mim, por essa pessoa que está assistindo esse vídeo, Pai. Senhor, Tu é maravilhoso, Pai. Tu tem todo o amor, Pai. Tu tem toda a benignidade, Senhor. Tu és tudo, Senhor, para as nossas vidas, Pai. Obrigada, Senhor, por ser o nosso noivo, nosso melhor amigo, nosso Pai, nosso irmão, o amado da nossa alma, Senhor Jesus. Graças te damos, glórias te damos, Senhor, e queremos te adorar em espírito e em verdade em todos os momentos da nossa vida, não só hoje, mas para sempre, no nome de Jesus, Senhor. Amém. Acabamos o livro de Levítico. Esse último capítulo foi bem pequenininho. Eu estava enrolando para poder fazer esse vídeo porque é o último capítulo e eu fiquei meio... Mas o Senhor sabe de todas as coisas e as coisas elas começam e elas terminam e melhor é o fim delas. Então, aleluia, glória a Deus. E eu já me ponho disponível para o próximo livro que o Senhor quiser que eu leia aqui com vocês, que eu estude aqui com vocês, que seja feita a vontade dele, não a minha, porque a vontade dele ela é boa, perfeita e agradável. Eu queria pedir para vocês compartilharem esse vídeo com pessoas para que outras vidas sejam alcançadas, transformadas pela glória e pela misericórdia do Senhor. Um beijo e a paz do Senhor.